Queria mostrar agora para vocês sobre a edição de um fluxo e você fazer as novas etapas de um fluxo, né? Ou alterar as etapas existentes. Então, eu vou escolher aqui um fluxo, né, de trabalho. Como é que ele funciona? Primeiro de tudo, o fluxo, eu vou dar um exemplo desse fluxo aqui, que ele está dentro do fluxo de trabalho no nível padrão, onde a gente tem aqui essa linha, que é o fluxo que existe para essa loja, para esse departamento. Aqui a gente tem o nome do fluxo, a descrição do fluxo, o tipo dele, que é um fluxo de fluxo de trabalho, né? Aqui que ele determina aonde ele ficará, qual nível que ele está, no caso aqui nível padrão, né? A hora que ele vai executar, o agendamento dele, né? Diariamente às 8 horas da manhã. Se eu clicar em editar, eu vou ter o nome, o tipo do fluxo, o nível, a fonte de dados que ele pertence, o departamento, a loja. No caso aqui, não está selecionado o setor, então a gente vai selecionar o setor, certo? E o agendamento dele, que ele vai acontecer diariamente às 8 horas. Caso você necessite que ele execute em um outro horário, você vem diariamente e altera o horário aqui. E o tempo que ele vai ficar em execução. O tempo de execução ele vai contar a partir das 8 horas da manhã. Ele vai somar esse tempo em dias, né? O tempo em horas e o tempo em minutos. Então vamos supor que nesse caso aqui, o horário que ele fecha, vai fechar 8 horas da noite. Tá? 8 horas da noite o sistema fecha, caso ele não tenha sido respondido. Tá bom? Então vou voltar aqui, vou voltar nesse mesmo fluxo, tá? E vou clicar em itens. Em itens, eu vou ter todas as perguntas que vão ser executadas para esse cara, para esse fluxo, né? Então ele tem aqui, ó, a pergunta: o produto está na gôndola, né? Quem vai ser executante é um conjunto de regras, né? Esse conjunto de regras ele vai ser o seguinte: ele vai perguntar qual é o usuário que pertence a uma loja, a um departamento, a uma loja, um perfil e um time, né? E ele vai exibir aqui do lado quem é o executante, né? Depois disso a gente vai ter uma flag de a lista só fecha completa, então ele só vai poder seguir para o próximo passo quando ele clicar dentro do aplicativo. Tem um certinho, um botãozinho de check, de certo, que é para ele indicar que vai fechar a lista. Nesse caso aqui, ele está perguntando se ele quer que exiba os valores de produto loja, exiba, e no caso também tem mais essa outra flag de exibir a resposta anterior. Como é a primeira etapa, então não tem sentido de exibir a resposta anterior. Se ele vai encadear para um outro fluxo, né? Qual é o tipo da pergunta, qual o tipo da regra e se vai encadear para um outro fluxo. No caso aqui eu vou editar essa pergunta, né? É uma pergunta do tipo verdadeiro e falso, ó. Só fecha completa, se exibe a resposta anterior não, né? E envia para uma lista. Vou até atualizar aqui. Belezinha. E aí, ele vai tomar algumas ações, né? Então, quando ele responder essa pergunta, ele vai tomar algumas ações. Essas ações elas estão aqui, ó, nessa tabela, onde você pergunta, ele diz aqui, ó, que o valor, quando ele responder, né, o que ele vai verificar? Ele vai verificar o valor da pergunta ser igual a não, né? Então a regra, se o valor da pergunta for igual a não, ele vai poder usar algumas flags aqui que estão na tabela e vai seguir para um próximo passo. O próximo passo é o 2. Né? Nesse caso aqui, o próximo passo é o 2. E se ele responder sim, vai para o passo 3.
Vamos supor que você agora quer fazer uma outra regra, certo? Você adiciona uma nova regra, você vai perguntar quando é que ele vai fazer isso, né? No caso, a gente está usando ou sempre ou o valor da pergunta. Ele sempre vai para o próximo passo, sempre. Independente do que você colocar. E o valor da pergunta, você pode colocar o sinal do que vai fazer. Se ele é menor, igual, diferente, maior, e o valor a ser comparado, certo? Se ele usar uma regra de negócio, eu vou dedicar um vídeo só para explicar o que é uma regra de negócio. Nesse caso, ele não vai usar a regra de negócio e nem vai fazer a regra de abaixo de preço. Não vai usar, como não tem regra de negócio, não vai calcular o valor, né? E vai perguntar qual é o próximo passo aqui, limitando até 10 passos o fluxo. Certo? Eu vou voltar aqui no fluxo, né? Thiago, eu consigo deletar uma etapa? Não consegue. Por quê? Porque eu vinculo todas as tarefas a uma etapa do fluxo. Então, para isso eu teria que apagar as etapas, as listas que foram respondidas existentes no passado. Mas vamos supor, não, Thiago, eu quero agora mais uma nova etapa. Não tem problema. Você clica no adicionar um novo, seleciona quem é o perfil executante, seja o comprador, quem é o time, no caso aqui, time padrão, a ordenação, pelo que eu vi aqui, a ordem que tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele teria que ir para a ordem 9 se você quisesse fazer um novo. Né? Diz qual é a pergunta. Então, faz a pergunta em relação àquele produto, né? Então, vamos supor, da Coca-Cola, se a Coca-Cola está exposta corretamente. E aí, com a base nisso, você vai escolher qual é o tipo de pergunta, se é verdadeiro, falso, número decimal, número inteiro, se é uma múltiplas opções ou um texto simples, certo? Você vai nesse momento, colocar a lista só fecha completa. Se você vai obter uma evidência ou não, se a pessoa vai ter que tirar uma foto. Se vai exibir os valores de estoque, produto loja, lá na pergunta. Se vai exibir a resposta anterior. E a ação, que no caso aqui você pode enviar para uma lista ou enviar para um outro fluxo, e aí você seleciona qual outro fluxo que tem aqui. Tranquilo? Essa é a forma de você editar um fluxo no Testtalk. Obrigado.